Senhor, pelo teu mover no nosso meio, nos ministrando. Muito obrigado, ó Pai, pela voz do Espírito que fala forte no nosso coração. Venha, que a tua glória aumente mais o nosso meio. Que os nossos corações estejam em sintonia com o teu e que nós possamos ser ministrados. Derrama o teu Espírito sobre mim, ó Pai, para que eu consiga passar a tua palavra com a ênfase necessária, na onde o Senhor quer ministrar o teu povo nessa noite. Todo espírito roubador, todo espírito resistente, todo espírito que rouba a fé, que traz dispersão, nós repreendemos o nosso meio. Sai do nosso meio no nome de Jesus. Que esteja sobre nós um espírito de fé, um espírito de fé, um espírito de comunhão com o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, estamos então numa maratona, não é? O pessoal que está nos visitando, é o seguinte, nós estamos num intensivão, né? E estamos passando por vários assuntos que foram transformadores nas nossas vidas e na vida de outros. Então nessa noite eu vou encerrar um pilar que eu chamo de cura e libertação do crente. Né? Acho que a gente tem umas 5 ou 6 aí para trás, já falei bastante. Hoje a gente encerra, né? E a gente já entra para um próximo pilar, né? Que é o mover da adoração e que é o mover do Espírito sobre as nossas vidas, a capacitação de poder do Espírito. Então hoje a gente já vai fazer uma ponte para a capacitação de poder do Espírito. Essa pregação, os irmãos que já estão conosco há mais tempo já ouviu várias vezes. Porque em 2017 o Senhor nos deu essa pregação. E aonde eu já preguei mais de 10 vezes. Porque onde me chamava, eu só ia lá e pregava isso. Preguei, né, para todo lado. Alguns lugares foi bênção toda a vida. Em outros lugares as pessoas faltaram um pouco jogar o sapato, né? Mas o Senhor nos fez profeta. Né? É assim que você tem que se entender. Eu já fui aprovado pelo Senhor. A gente não vive na dependência da aprovação das pessoas, né? Essa é a cura do crente, né? O Senhor nos chamou como profetas. Então, vamos que vamos junto, porque essa palavra é oportuna, é muito oportuna. Eu estou com nojo de uma palavra que chama novo normal, né? Mas a verdade, queridos, é que esse espírito do engano está fazendo os últimos ajustes nisso que se chama por aí de novo normal, para esfriar por completo a fé que sobrou em alguns. É um ajuste final, sabe? É um aperto final para decretar o fim da fé, a mornidão ou esfriar completo na vida de alguns. E é isso que o Senhor nos chamou para combater. É isso que o Senhor nos chamou para confrontar. Então, vamos junto, que o Senhor tem muito a acrescentar nas nossas vidas. Solta o cinto de segurança. E vamos, que o Senhor assuma o controle. A questão é o seguinte: tanto o Egito quanto a Babilônia são lugares de cativeiro. Tanto no Egito quanto na Babilônia, o povo de Deus esteve cativo. O povo de Deus esteve cativo. Então nós como igreja, nós conhecemos, estudamos bastante, né, o Egito. Nós sabemos bem como foi o cativeiro no Egito, como foi a libertação do Egito, né, e sabemos pouco acerca da Babilônia. Mas a Babilônia, tal como o Egito, foi um lugar de cativeiro. Então, no Egito, foi um local de escravidão. O povo de Deus passou 400 anos lá. Vou te contar a história, então você fica ligadão, né? Passou 400 anos lá e muita gente nasceu em escravidão, nasceu cativo. Muita gente nasceu sem conhecer a vida em liberdade, nasceu escravo. Então a figura do Egito remete à vida ignorante, à vida sem conhecimento de Deus, sem conhecimento dos princípios de Deus. Remete à vida do mundo, como muitos vivem, sequer sabem que pode ter uma vida diferente. Sequer sabem que estão presos e manipulados por Satanás. Então a figura do Egito mostra essa figura do mundo. Essa figura do mundo. Manipulados, escravizados, mas sequer sabem que estão sendo manipulados,
né, e escravizados. Estão cativos, mas não percebem, desconhecem que é uma vida diferente. Desconhecem que é uma vida de liberdade. Bom, assim como Deus fez com o povo hebreu, Deus fez comigo e com você. Deus nos amou primeiro e com mão forte nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos tirou do mundo para o reino do Senhor. Nos tirou do Egito, da figura do mundo, nos tirou das garras de Satanás, a figura de Faraó, nos tirou do Egito, nos tirou do mundo, nos tirou das mãos de Satanás e nos trouxe para o reino da luz, nos colocou em liberdade. Amém? Resumo, fala para o teu irmão, do Egito Deus nos tira. O povo do Egito não tinha força por si só. O povo do Egito não tinha ideia do que era viver libertação. Do Egito, Deus nos tira. Uau! Fico até arrepiado, cara, porque esse negócio vai acabar bem, irmão. Isso vai acabar bem. Já a Babilônia é outro local de cativeiro. Só que o povo que foi levado para lá não era um povo ignorante. Era um povo que conhecia os profetas. Era um povo que tinha a lei de Moisés. Eles tinham princípios, eles tinham conhecimento, eles tinham condição de julgar o valor das coisas. Eles já tinham condição de entender se aquilo deveria ou não. Já tinha princípio, já tinha valor, já conhecia liberdade, agora estava vivendo em cativeiro. Já tinha conteúdo. Já podia, eu e você precisamos sair. Fala para o teu irmão, do Egito Deus nos tira. Agora da Babilônia, negão. Você quem tem que decidir sair. Você que decide sair. É decisão sua. É decisão sua. Da Babilônia, cara, é você quem tem que tomar posição. E é isso que nós vamos aprender hoje. O modelo de domínio da Babilônia. Bom, você estudou história, você sabe disso. Existe um modelo de domínio, inclusive é o modelo do Egito, foi o modelo do Império Romano, que é o domínio agressivo, impositor, o domínio do chicote. Se sujeita aí, abaixa a cabeça, porque aqui agora tem um novo governo. Está olhando o quê? Você é escravo, você é subjugado. E esse é o modelo. Só que isso aí era um modelo caro. Por quê? Porque você tinha que pôr soldados a vigiar o povo e a chicotear. E o povo nunca se sujeitava. Abaixava a cabeça, mas sempre alimentava a expectativa de libertação. Eles falavam, um dia fomos livres, nós não nascemos escravos. E nós precisamos nos libertar. E vez ou outra, levantava alguém, com um rebelde, que se levantava contra o sistema, para tentar trazer libertação. Fica sem referência. O povo fica batendo cabeça. Então a primeira fase do domínio é isso. Os líderes são capturados e são levados para a Babilônia. E lá não são tratados no chicote, lá são tratados bem. Se investe pesado nesses líderes, nessas mentes brilhantes, se investe pesado neles, para convencê-los a aderirem, a se adequarem, a se amoldarem à cultura da Babilônia. E quando eles estiverem bem adaptados à cultura, assimilou a cultura da Babilônia, vem a segunda fase do domínio. Pega esses líderes treinados, mentoreados na Babilônia, amoldados na Babilônia, e devolve para o povo, que estava como? Desesperado, batendo cabeça, louco por líder, louco por direção, louco por alguém que os lidere. E entrega esses líderes ensinados segundo os princípios da Babilônia. E o povo não perde tempo, logo os proclama autoridade. O domínio se dá pela cultura. Esses líderes agora vão governar o povo segundo os princípios que aprenderam na Babilônia, em submissão aos seus mestres da Babilônia, em sintonia com os seus professores da Babilônia. O domínio é pela cultura. Não precisa de chicote, não precisa de força, não precisa de violência. Vão viver lá tal como cá. Os princípios, as ideias, as filosofias, os costumes da Babilônia está sendo implantada e se monitora
para ver se está sendo implantada mesmo. A que velocidade? Esse é o modelo de governo da Babilônia. Fala assim, ó, uau! Agora fala com a cara feia, e eu com isso. Vou te responder já. O que eu e você temos a ver com isso? O que a igreja tem a ver com isso? É que o espírito da Babilônia está mais ativo do que nunca. O espírito da Babilônia está mais ativo do que nunca nos nossos dias. E ele está de olho nas mentes brilhantes. Ele está de olho em pessoas influentes. Ele está de olho em pessoas que têm chamado. Ele está de olho em pessoas que têm um propósito em Deus. Ele está de olho em quem quer fazer a diferença. Ele está de olho de você. Quantos aqui têm um chamado do Senhor? Quantos aqui têm o desejo de ser um agente de transformação? Quantos aqui querem ser esperança para o perdido? Quantos aqui querem ter uma palavra de Deus para alguém que está desesperançado? A Babilônia está de olho em você. A Babilônia está de olho em você e quer te capturar. Então, do Egito Deus nos tira. Da Babilônia, eu e você, que temos que discernir e cair fora. Essa é a palavra, queridos. Então, nós vamos aprender com quem viveu na Babilônia original. A primeira. Na verdade é o seguinte, Babilônia tem a ver com Babel. Babilônia tem a ver com confusão. Babilônia tem a ver com mistura. Babilônia tem a ver com um desejo de proeminência do homem sem Deus. Babilônia tem a ver com Babel. Começa mais para trás, eu já comecei aqui, né? Então nós vamos aprender, queridos, com Daniel. O jovem Daniel, por ser brilhante, foi levado para a Babilônia. E nós vamos aprender a tomar umas lições com esse garoto. Projeta para nós lá, Bia. Vou ler vários versículos, todos em Daniel. Se você quiser deixar a tua Bíblia aberta, deixa, né? Mas a gente vai projetar aqui. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Pode passar. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pode passar. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de... O alvo da Babilônia não são qualquer cidadão. O alvo da Babilônia não é as pessoas comuns. Os comuns vão amargar a desorientação. O alvo da Babilônia são pessoas que têm chamado para influenciar. O alvo da Babilônia são líderes em potencial, são futuros pastores, que a Babilônia já entende, são futuros profetas, são futuros ministros de louvor, são futuros adoradores com artes. É esses que a Babilônia está de olho. A ideia é convencer esses líderes a se renderem à cultura da Babilônia. O desejo do espírito da Babilônia é que essas pessoas deixem de viver os princípios de Deus. Deixem de ministrar segundo o costume de Deus e passem a ministrar segundo a cultura da Babilônia. Deixem de ministrar o evangelho da verdade e passe a ministrar um evangelho babilônico, o evangelho da confusão, o evangelho misturado. Você certamente aí, você já cansou de me ouvir falar de evangelho misturado, evangelho da confusão, evangelho babilônico, onde se tem um pouco de Deus e um pouco de filosofia. Não, precisamos dar uma aliviada. A palavra é muito dura. As pessoas não vão gostar, não vai encher a igreja. Essa é a ideia da Babilônia.
Então, tem um evangelho com um pouco de Cristo, mas também com um pouco de fábula, para ficar legal. Tem um pouco de Bíblia, mas também precisa ter um pouco de autoajuda. A gente não pode ser tão radical, entende? Tem um pouco do Espírito, mas também tem um pouco do homem. A gente também tem que dar umas risadinhas. Então, queridos, tem um pouco quente. Então, é por ação de um espírito babilônico que surgiu um evangelho misturado, um evangelho frouxo. E esse novo normal veio só para dar uma ajeitada, para fazer com que aquilo, para esfriar por completo, um pouco de fé que há em alguns. Por isso, do Egito Deus nos tira, mas da Babilônia, eu e você precisamos na direção do Espírito cair fora. Vai te esfriar, vai te contaminar. Na Babilônia não há absolutos. Na Babilônia não há absolutos. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Viu? Dizer na Babilônia que o caminho é único e esse caminho é Jesus Cristo, estão comigo? O caminho é único e é Jesus Cristo. Isso na Babilônia é grosseiro. Ai, que coisa estúpida. Tem muitos caminhos. Ah, porque tem aquele caminho que é bom, faz o bem, mas tem aquele outro caminho, mas tem aquele outro caminho. Viu? Na Babilônia, nada é absoluto. Dizer que Jesus Cristo é a verdade, Ele é a verdade é única. Ah, não. Não. Porque eu tenho a minha verdade. Babilônia é assim. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, ele tem a outra verdade, cada um tem a sua verdade. E essas verdades se completam. Queridos, parece bonito esse negócio. Você está vendo que soa bem familiar? Não soa familiar para você? Todo mundo tem a sua verdade. A gente precisa respeitar as diversidades. Você conhece esse papo? Espírito da Babilônia. Viu? Não há absolutos. Não há absolutos. Vamos pegar a coisa mais absoluta que existe. Se nasce homem ou mulher, sim ou não? Ou é homem ou é mulher? Na Babilônia não. Na Babilônia não. Na Babilônia você pode ser LGBT, e aí botaram mais, porque de repente você quer ser Y, Z, W. Na Babilônia pode tudo. Não há absolutos. Não há absolutos. Não há absolutos. E sabe, queridos, e o descolado, e o aceito, e o moderno, né? É defender, é aliviar, é adequar o absoluto para aceitar o que é relativo. É adequar. Não vamos tocar nesse assunto, pastor, isso é muito polêmico. Ai, meu Deus, o pastor é muito polêmico. Não sou eu, queridos. É a palavra de Deus que é papo reto. É o evangelho do Senhor. Não podemos, da Babilônia nós temos que sair. Não dá para tentar ser pastor descolado. Eu até posso inventar alguma coisa no cabelo, cara. Verdade, deixar um cabelo descolado, arrumar uma roupa descolada. Mas aqui, não tem como, cara. Aqui é papo reto. Aqui é a verdade. Aqui é o caminho. Aqui é o absoluto. Então, esse espírito da Babilônia, babilônico, espírito de confusão, tem levado a nossa sociedade para longe, mas para bem longe dos princípios de Deus. E as pessoas estão achando que isso é normal. Estão achando que isso é normal. A estratégia da Babilônia na tentativa de nos pegar. Volta, Bia. Mais um para cima. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e do vinho da própria mesa do rei. Viu? O rei pegou da própria mesa e mandou servir uma porção de vinho, de comida para Daniel e para os seus amigos. Eu como alguns banquetes aí na casa dos irmãos. Até esses dias aí, sexta-feira, eu comi um banquete na casa de um irmão. Mas eu ainda não fui convidado para comer um banquete de rei. Alguém já foi num banquete de rei? Pense num negócio ostensivo. Não é? Essas figuras, essas gravuras medievais mostram os reis segurando umas colchonas de frango, né? Aquelas coisas assim. Cara,
pense numa fartura, pense numa coisa boa, tem nessa mesa. O que mais? Ixi, o irmão salivou ali, né? Tem, picanha lá tem, o que se imaginar tem na mesa do rei. Então, a estratégia, queridos, a estratégia da Babilônia é conforto. Ela está preocupada com o seu conforto. A estratégia da Babilônia é te oferecer algo sofisticado, é te oferecer comida boa, vida fácil, aceitação. Aceitação. A mensagem da Babilônia é: seja bem-vindo, sinta-se em casa. Tudo isso, banquete, tudo isso é para você. Você merece e nós estamos aqui para te servir. Você é querido aqui. A ideia da Babilônia não é confrontar, é adequar. A ideia da Babilônia é te enquadrar, é amoldar, é te receber. Então, a ideia da Babilônia é levar eu e você para um evangelho light, mais suave. Pode ser crente na Babilônia? Pode. Só não pode ser radical. Pode orar na Babilônia? Pode. Só não pode orar 3 vezes ao dia como fazia Daniel, que aí tem problema. Pode ser crente na Babilônia? Pode, lógico que pode. A ideia da Babilônia, queridos, é nos levar gradativamente, suavemente, sem grandes impactos, a um evangelho sem cruz, a um evangelho sem renúncia, a um evangelho sem compromisso, a um evangelho sem santidade, a um evangelho light, gostosinho. Temos uma versão para você. Nossa, você não precisa ouvir uma pregação dura. Nós temos algo mais doce para você. Evangelho babilônico. Promete, mas não apresenta também as nossas responsabilidades. Em toda promessa de Deus, há uma parte nossa nela. Em toda promessa de Deus tem a nossa parte no negócio, no projeto. Então, a ideia da Babilônia é essa, é nos integrar e seduzir pela dieta. Da própria porção, o rei tirou algo, né, para dar para Daniel e seus amigos. Então, a dieta pode trazer vida ou morte, sim ou não? Né? Pode trazer vida ou morte. A vida ou morte está na dieta. Aqui, queridos, o que é a ideia? A ideia do rei, né? A dieta do rei visava cumprir um propósito além de alimentar o corpo. Os alimentos eram consagrados aos deuses da Babilônia. Aos deuses da Babilônia. A ideia era proporcionar a influência dos deuses da Babilônia sobre a vida de Daniel. A ideia era colocar Daniel em sintonia com os deuses da Babilônia. A ideia, ele está sendo bem tratado. O rei está tratando bem. O rei está investindo no menino. A ideia era fazer com que Daniel viesse a viver as revelações, entre aspas, dos deuses da Babilônia. Viesse a viver sob a influência dos deuses da Babilônia. No entanto, Daniel não ficou passivo. Daniel não ficou encantado com o sofisticado. O maior recurso da Babilônia é o sofisticado. É o teu conforto. Ele não ficou encantado com isso. Ele não ficou passivo. Daniel soube controlar suas fomes. E eu não estou falando só de fome física. Sabe o que é? Daniel soube controlar as suas necessidades emocionais. Daniel soube controlar as suas ambições. Ele fala: nossa, não posso desperdiçar. Olha, o rei está me bajulando, cara. Essa é a minha oportunidade de subir na vida. Daniel não entrou nessa. Soube controlar seus anseios, suas ambições, seu sonho de ser bem-sucedido. Daniel não cobiçou a mesa do rei. Não ficou tentando se convencer de que o pecado não é tão feio assim. Não ficou tentando não tem nada, não é tão mal assim. É só uma cultura diferente. Não ficou com esse papo. Eles são um povo diferente, gente diferente, a gente tem que entender. Não, ele não ficou com esse papo. Então, aprende uma coisa aqui com Daniel. Ou você domina as suas fomes, ou você domina os seus anseios, ou eles vão te dominar e vão te levar para longe de Deus.
É só você ficar com o olho grande nos falsos banquetes que o mundo oferece. É só você ficar com o olho grande nas colchonas de frango aí que tem nos manjares do rei. Tem um anzol lá dentro também, que quer te pegar. Então, Daniel não ficou passivo, ele tomou uma atitude. Daniel estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. E ele tomou uma atitude que vai nos ensinar. É a primeira grande atitude. Passa lá, Bia. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Fala para o teu irmão, Daniel decidiu não se misturar. Daniel decidiu não se misturar. Esse é o primeiro passo, cara. Aí está a Babilônia aí. Você tem que tomar a primeira decisão sábia na tua vida. Eu não vou me misturar. A primeira atitude para subjugar a Babilônia é decidir não se misturar. É não deixar se encantar com os bons tratos do rei. É não se deixar encantar com a riqueza, com a badalação, com as festas. Viu? Daniel estava longe de tudo e de todos. Estava longe de tudo e de todos, não tinha que dar satisfação para ninguém. Havia um ambiente encantador, havia um ambiente sedutor ao pecado, ao erro, à mistura. Mas ele teve essa sabedoria. Daniel decidiu ser fiel ao Senhor. Esse é o grande lance. Então, Daniel veio para a Babilônia pela a sua genialidade e colocou dentro da Babilônia. Mas agora, ele está prevalecendo na Babilônia pela direção do Senhor. Ele tá sobrevivendo nesse ambiente pela revelação que ele tem de Deus, pela experiência que ele tem com Deus. Então, queridos, chega num dado momento que o rei não ia ficar alimentando esse povo todo, né, com os manjares, com o vinho. O rei resolveu fazer um provão, fazer um Enem, fazer um vestibular, e falou assim, vamos ver quem que é quem, porque eu não vou ficar dando comida para esses caras. E o rei resolveu fazer um provão, e chamou todo mundo, e fez uma prova. E ao final dessa prova, o resultado dessa prova mostrou que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios do que os comedores da mesa do rei, do que os bebedores do vinho do rei. A gente tem esse texto aí, Bia? O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de seu reino. Passa, Bia. Viu? De qual que é a mesa que você se alimenta? Vida e morte está na nossa dieta. De qual mesa você traz alimento espiritual? Porque se é da mesa do Senhor, você vai ser 10 vezes mais capaz. Agora, se é da mesa do rei, olha lá, ó. Daniel tirou 10, os caras tirou 1. Eu preciso dizer para você que só tem uma mesa segura para você se alimentar. Só tem uma fonte límpida, verdadeira, pura, e essa fonte é o Senhor Jesus Cristo. Não há outra fonte, cara. Eu não sei de que fonte você está bebendo. Você está bebendo da fonte da TV, do YouTube, do coaching, do autoajuda, da filosofia. Vai comer veneno, cara. Fonte verdadeira e límpida é só o Senhor Jesus Cristo. No final vem a resposta, o resultado. Daniel se absteve dos manjares, do banquete, mas o resultado é que era 10 vezes mais capaz. 10 vezes mais capaz. Então, queridos, até aqui eu aprendi com a minha mãe, que está nos assistindo. Não podemos nos misturar com o mundo. Você não é desse mundo. Daniel estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos do reino celestial. Não mistura, meu filho, não mistura. Verdade, essa era a revelação que ela tinha. Mas, queridos, se Daniel parasse aqui, em apenas não se misturar, ele morreria no capítulo 2. E isso foi uma revelação que Deus me deu. Morreria no capítulo 2. Se parasse aqui, no capítulo 2, ia ter um versículo assim:
O rapaz foi fiel aos seus princípios na Babilônia. Viveu fiel aos seus princípios. Morreu e foi sepultado na Babilônia. Ia ter esse versículo, mas não tem. Esse versículo não tem. Sabe por quê? Porque Daniel foi para o passo 2. O passo 2, eu já vou te falar já. Na Babilônia, não basta só não se misturar. Não se misturou? Que bom. No capítulo 2 você morre, a gente te sepulta. Na Babilônia, tem que manifestar o sobrenatural de Deus. Fala para o teu irmão, não basta só não misturar. Não basta, tem que manifestar o sobrenatural de Deus. Viu? Não mistura, que bom, ótimo. É um bom começo, mas não pode parar aí. Tem que manifestar o sobrenatural de Deus. Passa lá, Bia. O rei teve um sonho. Não está aí, não dá. Viu? Você tem que ler todo o livro de Daniel, tá? O rei teve um sonho. E ele ficou muito perturbado e ele falou o seguinte. Eu quero que digam o que sonhei e traga o significado. Os caras, não, fala para nós o que você sonhou. A gente inventa uma historinha e te engambela. Ele, não, vocês não são mágicos, vocês não são magos, vocês não são entendedores do reino do Espírito. Vai falar o que eu sonhei e vai trazer a interpretação do que eu sonhei. E aí, os astrólogos respondem, volta lá, Bia, o que era aquele lá? Vou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto, para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos, para que também fossem mortos. Se não tem sobrenatural, morre no capítulo 2, no versículo 10. Se não basta só não se misturar, precisa ter o sobrenatural de Deus. No versículo 2, no capítulo 2, no versículo, passa lá, Bia, 17, Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogasse a Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi o quê? Revelado a Daniel à noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Tem coisas que os deuses não revelam, é o nosso Deus que revela. Na Babilônia não dá para viver sem revelação. Na Babilônia não dá para viver uma fé frouxa. Na Babilônia não dá para viver uma fé sem experiência e intimidade com o Senhor. Morre no capítulo 2. Ah, não se misturou. Puxa, que pena. Vai morrer no capítulo 2. Na Babilônia tem que ter intimidade com o Senhor. Tem que viver o sobrenatural. Amém? Bom, Daniel revelou, versículo 2:46. Passa lá, Bia. Então o rei Nabucodonosor, ele vai lá e revela, né? Revela o sonho. Você sonhou isso e o sonho significa isso. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar este mistério. Uau! Uau! O nosso Deus é um Deus de revelação. O rei caiu como lá? O rei caiu o quê? Prostrado. Daniel não se curvou à Babilônia. O rei se curvou ao nosso Deus. Ao seu Deus. Ao seu Deus. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Sabe o que significa isso? Que quem nos promove é o Senhor. Foi promovido. Foi promovido. O espírito da Babilônia vai dizer para você, você está perdendo as oportunidades da tua vida.
O rei está piscando para você, o rei está te chamando, o mundo está te oferecendo, a sociedade está te ofertando, e você está perdendo as oportunidades, está passando as oportunidades, você vai ficar nessa vidinha, você vai ficar desse jeitinho aí para sempre. Esse é o papo da Babilônia. Daniel falou assim, a promoção que me interessa é a que vem do Senhor. E o Senhor promoveu. O Senhor promoveu. Viu, quem nos promove não são as nossas estratégias. Não, quem nos promove não é a nossa corrupção. O que nos promove não são as nossas amizades com o mundo ou com gente do mundo. Quem nos promove de uma forma definitiva e que é bênção é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Está aí. Bom, vamos tomar uma aguinha? Porque eu acho que depois de tamanha manifestação de poder, Daniel vai ter sossego agora na Babilônia. Sim ou não? Vai ter sossego. Tá claro, o rei caiu de joelho e falou, não há outro Deus. Né? Eu acho que agora Daniel vai ter sossego. Acontece que não. Pouco tempo depois, rei Nabucodonosor levanta uma estátua bem grandona e fala, todo mundo tem que adorar. Todo mundo tem que adorar. E Sadraque, Misaque e Abednego falaram assim, não, nós não vamos adorar, o rei vai morrer. Os meninos falaram assim, se vivo ou se morro não depende de você. Se vivo ou se morro não depende de você. Eu creio num Deus sobrenatural. Se hoje é o nosso dia, vai ser o nosso dia. Mas se não for o nosso dia, Ele vai nos livrar de você e da sua fornalha. E o que aconteceu? Sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus, na Babilônia. Fala pro teu irmão, acorda, cara. Vai, chacoalha ele aí. Acorda, cara, acorda. Viu? Na Babilônia tem que viver o sobrenatural, cara. Tem que viver fé sobrenatural. Tem que ser quente, fervente. Não dá para ser, eu vou na igreja. Não. Você precisa ser crente, fervente, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. E aí depois num espetáculo, jogaram os 3 garotos lá dentro da fornalha, e de repente tinha 4, e constataram que o quarto parecia ser filho dos deuses, é assim que diz o texto, e tiraram eles de lá, e não tinha nem cheiro de fumaça. Bom, depois de um grande espetáculo esse Babilônia vai dar sossego para Daniel e seus amigos? Não. Daniel é condenado à morte na cova dos leões. Você já conhece a história. O nosso Deus novamente se manifesta de uma forma sobrenatural. Sabe o que significa isso? Na Babilônia, você tem que ter um estilo de vida sobrenatural. É o sobrenatural, é o miraculoso de Deus, queridos. É o miraculoso de Deus, todos os dias, toda hora. Por quê? Porque a Babilônia quer nos apertar e nos amoldar a todo momento. Não tem sossego na Babilônia, não há amizade na Babilônia, não dá, agora eu vou dormir em paz, não vai, põe a espada do Espírito embaixo do travesseiro, porque na Babilônia você tem que pelejar sempre, a nossa fé é provada sempre. Então, deixa eu falar para você, eu não sei qual é a estratégia que o mundo, que a Babilônia vai lançar para tentar sufocar a fé das pessoas nisso que estão chamando aí de novo normal. Eu não sei o que virá, mas eu sei como eu e você devemos nos comportar. Daniel nos ensinou. Primeiro, não se misturar, não se encantar com o sofisticado, não se encantar com a riqueza, não se encantar com o conforto, não se misturar e manifestar o sobrenatural de Deus. É isso que vem por aí. A igreja vai entrar numa nova temporada. E uma nova temporada onde a gente vai ter que cada vez mais não se misturar com esse evangelho fraco, pobre de princípios, pobre de Deus. E vamos precisar manifestar o sobrenatural do Senhor. Cada crente vai ter que ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Cada crente vai ter que orar por alguém e alguém ser curado. Cada crente acabou o isentão. Você lembra que no meio da pandemia, o Senhor me deu essa palavra, acabou o isentão. Sabe o que é o isentão? É o morno. É um morno, não, eu vou na igreja, tal. Você vai na igreja ou não vai, cara? Se é de Deus ou não é? Você ferve ou você gela? Porque no tempo do fim, os limpos vão se limpar mais e os sujos vão sujar mais. É um tempo de extremos. E eu e você precisamos nos posicionar no poder do Espírito Santo de Deus. Daniel passou 70 anos, estou encerrando. Daniel passou 70 anos na Babilônia. Serviu a 4 reis. Entrava rei, saía rei. Entrava rei, saía rei. E Daniel permanecia.
Todos os dias, durante 70 anos, ele resistiu à influência da Babilônia, que queria fazer com que ele aceitasse a mistura, que queria enquadrá-lo. Durante 40 dias, 70 anos, não aceitou ser misturado e viveu o sobrenatural do Senhor. Nessa guerra de cultura, alguém tem que se curvar. Daniel não se curvou. Sadraque, Misaque e Abednego não se curvaram. Então, meu querido, 4 reis se curvaram ao Senhor. Eu coloquei só um aqui. Se você for ler lá, 4 reis se curvaram ao Senhor, ao seu Deus, ao nosso Deus. Daniel e seus amigos, 4 garotos, cheios do poder do Espírito Santo, subjugaram. Fala para o seu irmão, subjugaram a cultura mais forte de sua época. 4 garotos subjugaram a cultura da Babilônia. 4 garotos. Com quantos o Senhor pode contar nos nossos dias? Bastou 4. Com quantos o Senhor pode contar nesta era, neste tempo que está chegando? Porque o espírito da Babilônia está aí, mas o espírito da verdade está aqui. Fala aí, o espírito da verdade está aqui. Ele me ungiu, o espírito da verdade está aqui. Se o espírito do engano, se o espírito da falsidade, se o espírito da mistura, se o espírito da confusão está aí,